Olá pessoal, aqui é a professora Ana Carla e hoje a gente vai falar sobre mobilidade e quedas no idoso, aspectos físicos e psicossociais. Essa é uma aula que compõe o nosso cronograma do módulo de Clínica Fisioterapêutica em Geriatria do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. Sejam todos bem-vindos. Quando a gente fala sobre o tema de mobilidade e quedas, no primeiro impacto pode parecer algo já bastante batido e que vocês já tiveram muito contato dentro da universidade, porque como vocês têm contato com a atenção primária, a gente entende que a prevenção de quedas na comunidade é algo imprescindível na atenção primária. Mas se a gente for refletir um pouco mais, e a proposta dessa aula de hoje é que a gente faça uma reflexão mais aprofundada sobre a mobilidade do idoso e as quedas. Por quê? Porque a incidência de quedas no mundo inteiro, ela permanece em torno de 30%, em alguns lugares até bem maiores. Então, as consequências dessas quedas, elas também são bem evidentes na qualidade de vida do indivíduo idoso. Mas por que isso ainda acontece se quedas e mobilidade é um tema tão batido? Então, provavelmente, a gente precisa estudar e refletir mais sobre questões mais aprofundadas nesses aspectos para que a gente possa entender e, a partir daí, a gente traçar estratégias mais eficazes no combate desses eventos, certo? Além disso, além das quedas, a gente tem um aspecto que é até mais relevante, onde essas quedas também estão inclusas, que seria o declínio funcional no idoso. Então, se a gente entende que a mobilidade e o risco de quedas e eventos de quedas ou eventos repetidos de quedas favorecem o declínio funcional do idoso, a gente ganha uma nova proporção, uma proporção muito maior para esse tema de hoje. Então, vale a pena a gente se deter um pouco sobre esse tema para que a gente possa analisar, refletir, estudar e traçar novas estratégias. Então, o nosso momento agora vai englobar aspectos relacionados à mobilidade e envelhecimento, a abordagem biopsicossocial envolvida na mobilidade, os fatores físicos e psicossociais específicos que podem ter relação e as estratégias de prevenção de declínio funcional e as quedas. Lembrando que nós temos 2 artigos no ambiente do SIGA, onde vocês vão poder ler, e ter maiores detalhes sobre os aspectos tratados aqui na nossa aula de hoje. Então, se a gente for no dicionário convencional e ver a definição de mobilidade, a mobilidade é a capacidade de se deslocar no ambiente com facilidade e sem restrições. Então, se você for no Google e colocar a palavra mobilidade, você vai encontrar figuras como essa que estão no seu canto à esquerda, onde você vai ver tanto táxis, metrôs, ônibus, pessoas se movendo no skate, na bicicleta, pessoas caminhando na cadeira de rodas e assim por diante. Então, a mobilidade ganha esse aspecto amplo de capacidade de se deslocar, não importa como. O ser humano tem uma característica específica que promove esse deslocamento, que seria a capacidade de marcha. A marcha humana é uma atividade bípede que desloca o centro de gravidade para frente. Então, essa é uma característica nossa e é uma característica muito importante para a nossa manutenção de independência. Para que a gente tenha uma marcha ou uma caminhada adequada, é importante que esse indivíduo ele tenha equilíbrio durante essa atividade dinâmica, ou seja, a capacidade de assumir uma postura erguida e de manter essa postura, e ao mesmo tempo que ele tenha locomoção, ou seja, a habilidade de iniciar e manter passos rítmicos, e dessa forma se deslocar até o seu ponto-alvo.
Para que isso aconteça, para que a marcha aconteça com equilíbrio e locomoção, ou seja, que a gente se proponha a se deslocar e chegar até um ponto-alvo e consiga executar essa atividade de forma adequada, existem algumas estruturas musculoesqueléticas que estão envolvidas, né? A gente pode citar músculos e estruturas musculoesqueléticas em geral, especialmente músculos estabilizadores articulares e de tronco, de pelve, estruturas da coluna vertebral com a manutenção das curvaturas da coluna vertebral que favorecem a manutenção do centro de gravidade, né? E a economia de energia, mantendo mobilidade, certo? As forças de reação do solo, que também favorecem essa manutenção do centro de gravidade, além do que estruturas articulares que mantêm os estímulos proprioceptivos e que vão ter como reflexo ações musculares. Então, basicamente, essas estruturas musculoesqueléticas devem estar íntegras para que a gente consiga ter uma marcha efetiva. A gente está entendendo que uma forma imprescindível ou muito importante para os seres humanos de ter mobilidade seria manutenção de uma marcha adequada. Então, para isso, a gente, como fisioterapeuta, precisa relembrar, né, aspectos qualitativos da marcha do indivíduo. Então, a gente pode começar lembrando conceitos básicos, como o conceito do passo, que seria a distância entre o calcanhar da perna direita e o calcanhar da perna esquerda durante a marcha, né, durante um passo, e o tamanho da passada, que seria a distância entre o calcanhar da perna direita e o calcanhar da mesma perna direita durante a passada. Além disso, se a gente puder observar essa figura que está aí na nossa tela, a gente observa um indivíduo que está caminhando, certo? E se a gente prestar atenção na perna direita dele, a gente vai ver que ele está realizando o início de uma fase de apoio com o choque do calcâneo. Então, para que essa fase de apoio, por exemplo, possa ser iniciada, esse indivíduo ele precisa ter minimamente amplitudes de movimento de dorsiflexão de tornozelo, assim como estruturas musculoesqueléticas proprioceptivas íntegras, para que haja o envio de informações neuromusculares, para que tenha uma resposta de estabilidade de tornozelo, de joelho e de quadril, e para que seja realizada também a capacidade de cocontração de musculaturas que estabilizam o joelho, mantendo assim semiflexão de joelho, estabilizadores de pelve quando esse apoio, especialmente quando esse apoio do pé direito é completo, ele precisa ter uma boa estabilidade de pelve, manutenção da amplitude de movimento, por exemplo, de extensão de quadril, quando ocorre uma anteriorização do centro gravitacional e a passagem da perna esquerda a nível dianteiro, e assim, flexão plantar para que haja a fase de impulso do antepé direito e que ele possa ter em seguida flexão de joelho, extensão de quadril, força de quadríceps, manutenção e contração de isquios tibiais para que haja estabilidade, para que ele possa entrar na fase de balanço do membro inferior direito e assim completar a fase do passo ou toda a passada durante a marcha, compreendendo aí as duas fases, a fase de apoio e a fase de balanço do membro inferior. Então, aspectos relacionados à qualidade dessa marcha do indivíduo são relevantes para nós fisioterapeutas analisarmos se essa marcha está sendo realizada adequadamente, considerando a importância dela diante da mobilidade do ser. O artigo que inclusive está no CIGA para que vocês possam ver detalhes sobre ele, que está embasando essa primeira parte da nossa aula, né? Ele propõe 6 determinantes da marcha,
Ou seja, são 6 aspectos que são muito importantes para que essa marcha seja realizada de forma estável, mantendo o equilíbrio, mantendo a locomoção e de forma adequada, resumidamente. Então, é importante que o indivíduo, ele se permita rotação pélvica, que ele se permita inclinação pélvica, que ele também tenha capacidade de flexão mínima de joelho de 15 graus, por exemplo, em fase de apoio, que os mecanismos de joelho e pé, eles estejam sendo realizados de forma adequada e de forma combinada, e também a capacidade de deslocamento lateral dessa pelve, para que haja a formação de um ângulo, né, de abdução de quadril durante a marcha. Então, todos esses fatores juntos vão permitir que essa marcha ela seja realizada de forma com a manutenção do equilíbrio, que esse indivíduo consiga controlar esse deslocamento do centro gravitacional. Outros aspectos também muito importantes, na verdade até considerados muito importantes para a análise da marcha, seria a análise da velocidade da marcha. A velocidade da marcha nada mais é do que a cadência, ou seja, os passos realizados por minuto, vezes o comprimento do passo. Então, a gente vai ter um dado aí em metros por segundo, né? Onde a gente vai ter uma noção de velocidade com que esse indivíduo caminha. Ou seja, a velocidade com que ele vai conseguir chegar ao alvo que ele planejou, certo? Essa velocidade da marcha seria a velocidade usual da marcha desse indivíduo, seria para ser avaliada por nós, né? Essa velocidade promove que o indivíduo consiga chegar no seu alvo, mas com a máxima economia de energia possível, certo? Então, essa velocidade ela deve ser confortável para se manter em equilíbrio no dia a dia. Em situações que ultrapassem esse equilíbrio, ou essa homeostase, ou seja, essa relação de atingir objetivo e economia de energia, o indivíduo ele vai precisar utilizar de mecanismos extras compensatórios para conseguir, por exemplo, elevar essa velocidade da marcha, como um exemplo de mecanismos compensatórios seria uma maior solicitação do sistema cardiorrespiratório desse indivíduo, buscando mais oxigênio e mais suporte muscular. Compensações posturais, compensações de movimento, ou seja, articulações que acabam realizando mais movimento do que outras que não têm tanta capacidade, né? E assim, adaptações neuromusculares de uma forma geral, para que esse indivíduo consiga atingir o seu alvo. Isso tudo é uma marcha convencional, uma marcha normal, uma marcha mais adequada possível. Então, a gente já percebeu que a gente precisa conhecer as fases da marcha, precisa saber analisar cada um dos aspectos relacionados a essa marcha, assim como a velocidade usual do indivíduo de realizar a marcha, para que a gente possa ter uma noção da mobilidade desse indivíduo. Com o envelhecimento, ocorrem modificações fisiológicas no corpo do indivíduo idoso, e nós já vivenciamos, nós já tratamos um pouco sobre isso nos nossos primeiros dias de aula, né? E nós vamos fazer um resumo daqui a pouco, aqui nesse mesmo momento. Algumas funções e habilidades, elas podem sofrer algum tipo de prejuízo, afetando a independência e a qualidade de vida do idoso. Mas alterações de mobilidade de marcha, como alterações posturais e em padrões de movimento, elas podem contribuir para um declínio funcional do indivíduo idoso como um todo. Então, a gente tem que entender que a gente avaliar a mobilidade do idoso
ela não é um ato simplesmente de avaliação física ou funcional, analisando um aspecto específico, mas a gente tem que entender que quando a gente avalia a mobilidade do idoso, a gente está falando de algo muito mais profundo, onde a gente tem que refletir sobre outros aspectos para propor estratégias de tratamento adequadas. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Alguns artigos, né? Vou já responder a pergunta do que eu tô querendo dizer com isso, tá, gente? Então, alguns artigos, eles tratam um termo chamado de marcha senil. O que seria a marcha senil? Ela se refere a padrões de marcha em idosos que incluem ritmo lento, base alargada, embaralhamento e caminhada cautelosa. Vocês acreditam que essa é uma marcha senil, é uma marcha própria do indivíduo idoso? Um aspecto que a gente precisa prestar atenção é, quando a gente diz que isso é próprio do idoso, a gente está querendo dizer que isso acontece em decorrência do envelhecimento, independente de quem seja o indivíduo, isso vai acontecer. Então, vocês acreditam que a marcha lenta, com base alargada, embaralhamento, caminhada cautelosa, ela é própria do indivíduo idoso? Ela é uma marcha senil? Artigos recentes estão mostrando que esse termo ele não deve existir. Como assim? Eles estão mostrando que padrões de marcha como esse não são sem causa definida, não são próprios do envelhecimento, mas sim estão relacionados a alguma alteração subjacente. Então, indivíduos idosos que têm alguma dessas alterações de marcha, quando você vai buscar, né, no histórico dele, existem disfunções relacionadas a isso e não aspectos simplesmente relacionados ao envelhecimento, certo? O que é comum a gente encontrar? É comum, sim, a gente encontrar uma redução de velocidade da marcha de cerca de 1% ao ano após os 60 anos de idade, certo? Mas que essa redução da marcha não vai representar alterações na independência do indivíduo idoso. Então, isso não representará uma alteração funcional estabelecida no idoso, certo? Velocidades de marcha menores ou iguais a 0,8 metros por segundo estão associadas a uma capacidade funcional limitada, tá? Então, seria limitação desse indivíduo de se deslocar na sua casa, na sua comunidade de uma forma geral. E isso sim limita a capacidade funcional desse idoso, a capacidade dele se relacionar, a capacidade dele realizar atividades. E quando essa velocidade é inferior a 0,4 metros por segundo, identificam pessoas com uma incapacidade para suas atividades de vida diária, ou seja, uma limitação mais importante ainda no dia a dia do indivíduo idoso. Então, esse mesmo artigo que eu falei para vocês, ele enumera algumas alterações de marcha que estão associadas com o envelhecimento, né? Que seria alterações de redução de velocidade, declínio de controle de quadril, uma diminuição do comprimento da passada, da largura, um aumento dessa largura da passada, um aumento da fase de apoio, possivelmente por insegurança, né? E algumas outras características que podem estar presentes na marcha, no envelhecimento. Lembrando, elas não vão alterar a capacidade funcional do indivíduo. E o que pode colocar esse indivíduo em risco para uma redução dessa mobilidade? Então, indivíduos idosos que têm um baixo nível de atividade física, indivíduos obesos, indivíduos com comprometimento de força, ou seja, diminuição de força em geral, musculatura em geral, especialmente de membros inferiores, ou força de preensão.
Comprometimentos de equilíbrio, ou seja, indivíduos que relatam instabilidade postural, insegurança ao caminhar. Presença de doenças crônicas em geral, incluindo aí dor músculo-esquelética, são fatores que podem representar um maior risco de redução de mobilidade, redução de velocidade da marcha e risco de incapacidade no indivíduo. Hoje em dia, a literatura considera que a velocidade da marcha é a variável mais utilizada para mensurar o declínio funcional do idoso, o declínio de uma forma geral da mobilidade. A redução da velocidade da marcha, ela está associada a um maior risco de morte, a uma maior necessidade de cuidados médicos e hospitalares, a um início de incapacidade para atividades de vida diária e a o risco de institucionalização do indivíduo idoso. Então, fiquem atentos para a pergunta que eu fiz há pouco tempo. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Quando eu falei para vocês que analisar a marcha, especialmente a velocidade usual da marcha do idoso, não é avaliar um aspecto físico e funcional restrito, mas sim ter uma noção de independência e capacidade de se relacionar desse idoso. Então, a análise da velocidade da marcha, ela está relacionada com funcionalidade global do idoso. Ela está relacionada com autonomia e independência, na medida em que ela representa, a redução dessa velocidade da marcha representa risco de morte, de hospitalização, de mais incapacidade nas atividades de vida diária e risco de institucionalização. Então, essa redução de velocidade usual da marcha, ela hoje em dia representa um preditor do início de incapacidade de atividades de vida diária, como a gente mencionou no slide anterior, relação com redução do desempenho funcional, relação com redução das atividades instrumentais de vida diária de uma forma geral. E isso está relacionado à fraqueza muscular de uma forma geral, pode ser mensurada através da apreensão palmar, né, e principalmente fraquezas de membros inferiores, redução de capacidade física em geral, isso inclui também capacidade aeróbia do indivíduo, ou seja, capacidade cardiorrespiratória, redução de controle motor, então esse indivíduo ele pode apresentar mais instabilidade postural e falta do desejo de desempenhar atividades. Então, a gente pode ver que nós citamos alguns fatores relacionados aos aspectos físicos e funcionais do indivíduo, mas quando a gente fala de falta de desejo de desempenhar atividades, a gente está falando de um aspecto muito mais psicossocial envolvido aí nesse déficit de mobilidade e diminuição de velocidade da marcha. Né? Então, a gente quer chamar a atenção que não apenas aspectos físicos influenciam nessa queda da velocidade da marcha e consequente diminuição de mobilidade, mas também aspectos psicossociais. Então, aqui a gente tem, né, um estudo onde os autores eles fizeram uma avaliação da trajetória de alguns idosos, né, que foram avaliados na comunidade e eles foram acompanhados e continuaram a ser acompanhados os idosos que precisaram de hospitalização. Então, eles, a partir desse acompanhamento, eles traçaram trajetórias de declínio funcional desses indivíduos idosos, certo? Então, eles viram que, resumidamente, né, próximo da metade desses indivíduos, eles entraram e saíram do hospital, da internação hospitalar, sem prejuízos na capacidade funcional.
E um pouquinho mais da metade desses indivíduos, eles entraram e saíram desse hospital com perda de capacidade funcional. E aí, o que eles analisaram? Eles analisaram quais seriam os preditores, os principais preditores para esses indivíduos terem tido esse declínio funcional mais importante. Então, eles consideraram o tempo de hospitalização, certo? Idosos maiores de 85 anos também foram idosos que tiveram mais predispostos a uma queda, a um declínio funcional. O desempenho em atividades instrumentais de vida diária, aspectos cognitivos, presença de depressão e mobilidade foram outros preditores importantes para o declínio funcional. Então, olha a mobilidade aí, representada através do cálculo da velocidade da marcha, como sendo um dos principais preditores de declínio funcional do indivíduo idoso. Então, esse trabalho, esse estudo, ele vem fechar o raciocínio de que a análise da velocidade da marcha, a avaliação de mobilidade que você, como fisioterapeuta, deve realizar no indivíduo idoso, ela é uma avaliação muito mais abrangente do que um aspecto físico-funcional puro, mas é uma avaliação para saber se esse indivíduo ele está num processo de declínio funcional específico e o que você deve fazer para prevenir esse declínio funcional, para estacionar esse declínio funcional e para proporcionar a manutenção da independência do indivíduo. Então, a manutenção de uma boa deambulação no idoso não está somente associada à independência funcional, mas relacionada à saúde geral e ao bem-estar do idoso. Então, é um aspecto que a gente está batendo muito na tecla para a gente entender agora mobilidade, quedas, velocidade de marcha, não como um conceito restrito, mas como um conceito amplo, importante para a saúde geral do idoso. Isso é entender a mobilidade no seu aspecto biopsicossocial. Então, nesse parâmetro, o papel do profissional da saúde está na identificação de padrões alterados de mobilidade, utilizando os marcadores adequados, baseados em evidência, como nós estamos propondo aqui, prevenção desses padrões e a prevenção e o tratamento do declínio funcional no idoso, como eu acabei adiantando um pouco no slide anterior. Quando a gente fala de aspecto biopsicossocial, só para a gente relembrar um pouco, e sobre a abordagem biopsicossocial, ela está envolvida tanto na avaliação quanto no tratamento do indivíduo idoso. E ela propõe que o conhecimento ele é socialmente construído. Essa é a base da abordagem biopsicossocial. E o conhecimento, como sendo socialmente construído, não adianta a gente avaliar o indivíduo só nos seus aspectos biológicos, sem considerar o que passa pela mente e o que ele constrói quando ele está se relacionando com o seu meio. Dessa forma, a gente, como fisioterapeuta, deve ter como foco o indivíduo no nosso processo de avaliação e tratamento e favorecer que esse indivíduo seja tratado de forma global. Quando a gente fala de um modelo centrado no paciente, a gente tem que entender que esse paciente ele é único. E apesar que ele deve ser avaliado e tratado dentro de um contexto biopsicossocial, o bio, o psico e o social vão ter pesos diferentes dependendo das características do indivíduo que você está avaliando e tratando. Então, como vocês podem observar no modelo proposto no artigo, né, que trata sobre o modelo biopsicossocial,
Então, a gente tem aí o paciente 1, o paciente 2 e o paciente 3, e cada um desses pacientes vai ter um peso diferente para cada um dos aspectos relacionados à avaliação e tratamento. Então, a gente tem que poder entender qual o peso de cada um desses aspectos durante o processo de avaliação do nosso paciente para que a gente possa tratá-lo adequadamente. Dessa forma, todos têm a chance de envelhecer com êxito, quando conseguem fazer algo por sua própria iniciativa. Isso quer dizer que a base da ação, ela deve ser ativa, ela deve ser própria do indivíduo, e não a nossa intervenção deve ter como base estratégias passivas. O idoso ele deve considerar tarefas e objetivos que podem satisfazer as suas necessidades físicas e psicológicas acima de tudo. Uma boa estratégia para que isso aconteça é se basear em algumas escalas funcionais onde levam em consideração os gostos do paciente, as preferências desse paciente, como a escala funcional específica que vocês já em algum momento tiveram contato, onde o indivíduo ele pode propor 3 atividades nas quais ele tem algum tipo de dificuldade ou tem desejo de melhorar. E aí o objetivo ele se torna pessoal, ele se torna de acordo com a necessidade e, acima de tudo, com a preferência desse indivíduo. A decisão sobre qual meta será estabelecida e perseguida não é tomada exclusivamente pelo idoso, na medida em que ele sofre influência sociocognitiva, emocional e etc. Então, por ele sofrer essas influências, não é levado em consideração somente a vontade dele, mas nessa vontade dele, no discurso dele, também vai estar intrínseco a esse discurso, vão estar essas influências sociocognitivas. E esse modelo biopsicossocial propõe que aspectos fisiológicos, psicológicos e sociológicos podem explicar o envelhecimento bem-sucedido. Então, a gente está vendo aqui um diagrama do estudo que propõe um modelo biopsicossocial no envelhecimento bem-sucedido, tendo como exemplo a variável atividade física, que hoje em dia é considerada, né? A atividade física é considerado um ponto de convergência para que o indivíduo possa ter um envelhecimento bem-sucedido, e de uma forma simplificada, o que a gente pode ver nesse diagrama é que existem aspectos relacionados no lado esquerdo a uma disposição pessoal do indivíduo, então desde aspectos psicológicos, aspectos da própria personalidade, pessoas mais resolutivas, pessoas que sempre deixam as coisas para amanhã, né? Fatores relacionados a antecedentes esportivos e crenças desse indivíduo, né? Fatores socioeconômicos dele, mas também fatores sociais e estruturais que podem influenciar, né, o acesso desse indivíduo a determinadas atividades, né, o histórico de comportamentos da sociedade, né, a questão cultural envolvida, tudo isso vai influenciar essa pirâmide que a gente está vendo aí, culminando num bem-estar que ele é subjetivo. Então, eu posso dar todas as informações educativas de todas as qualidades, de todos os benefícios de se realizar atividade física no dia a dia para o indivíduo idoso, mas se ele não conseguir transpor todos esses benefícios para a vida dele real, né, colocar isso na vida dele real, ele não vai achar que a atividade física é algo para ele, não se encaixa na realidade dele. Então, a gente fazer essa conexão, ela é imprescindível para que ele possa trazer isso para dentro da vida dele. E isso é colocar em prática uma abordagem biopsicossocial. Trazendo isso para a mobilidade, a gente pode ver que a mobilidade ela é imprescindível
para que haja independência nas atividades de vida diária e assim esse indivíduo ele possa ter uma boa participação social. Então as atividades que têm como ponto fundamental a mobilidade, como a própria marcha e as transferências, quando elas estão comprometidas, são fortemente associadas a uma autopercepção negativa de saúde, ou seja, todos aqueles questionários que avaliam qualidade de vida do indivíduo, eles avaliam como que você percebe, qual a qualidade que você percebe que tem a sua vida é boa ou é ruim. Então essa é a autopercepção dele sobre a vida, certo? E geralmente ela é voltada para o negativismo quando essa mobilidade está comprometida. Então, um exemplo, por exemplo, sair de casa depende de uma combinação de capacidades físicas e mentais. Então, para sair de casa, esse indivíduo, ele precisa de um controle de marcha, ele deve ter uma boa função cognitiva minimamente, para que haja um planejamento dessa saída, para que ele possa executar as funções, ele deve estar minimamente se sentindo bem. A pessoa, quando ela não está se sentindo bem, ela dificilmente tem vontade de sair de casa. Ela tem que ter capacidade de comunicação, porque esse indivíduo não necessariamente uma comunicação verbal, mas ele precisa se comunicar através de reações, através de gestos ou através da fala, e ele precisa decidir, né? Ter autonomia de dizer eu vou para tal lugar e assim sair de casa. Quando esse indivíduo ele tem algum desses aspectos que está com alguma alteração que chega a dar um prejuízo funcional, né? Que ele chega a se sentir restrito, então esse indivíduo ele vai diminuir as suas saídas, ele vai se isolar mais socialmente, né? Isso pode alimentar alterações psicológicas envolvidas, de solidão, de abandono, né? Isso pode gerar até processos patológicos depressivos. Esse indivíduo vai ter menos mobilidade, então ele vai também restringir suas estruturas físicas, as articulações, os músculos, eles não vão estar sendo solicitados, então isso vai gerar um prejuízo no futuro. A diminuição do contato social em geral, cognitivamente ele também pode ter prejuízo, porque a cognição dele não está sendo estimulada. Estímulos simples como uma conversa, porque numa conversa a gente tem a nossa cognição estimulada, né? E possivelmente ele também vai ter uma alimentação mais restrita e com o passar do tempo isso pode gerar uma deficiência nutricional. Então esse indivíduo ele vai ficar mais tempo em casa. O que a gente percebe é que o quadro que a gente propôs no slide anterior, ele gerou uma alteração global desse indivíduo, né? Então, a limitação de mobilidade, de uma forma geral, ela vai ter repercussões em todos os aspectos da vida do indivíduo. Então, a gente já mencionou que a alteração de mobilidade, ela tem relação com idade, quanto maior a idade, maior o risco, o baixo nível de atividade física, obesidade, déficit de força e equilíbrio, doenças crônicas, um outro exemplo, como exemplo, as dores crônicas de uma forma geral, dor na coluna também, e osteoartrite de joelho seria um outro exemplo. Então, a gente deve abordar esses déficits funcionais e as barreiras ambientais com a utilização de exercícios e dispositivos de mobilidade para que possa levar à melhoria da função, segurança, qualidade de vida dos pacientes com limitações de mobilidade. Então, o paciente com limitação de mobilidade, ele pode apresentar dor musculoesquelética, fraqueza de membros inferiores e tronco, déficits de equilíbrio, fadiga, tontura e medo de cair. Então, percebam que nós citamos diversos aspectos, tanto relacionados a aspectos físicos funcionais, como o medo de cair, que seria um aspecto mais relacionado ao sistema, né? Aos aspectos psicossociais. Então, o declínio funcional, que nós já mencionamos algumas vezes durante a aula, a redução da mobilidade, de força e equilíbrio, e o baixo nível de atividade física, eles vão aumentar o risco do indivíduo cair.
né? E a severidade das consequências também das quedas. Então, não só ele vai ter mais risco de cair, mas se ele cair, vai ter mais chance de que essa queda gere um declínio funcional importante, tá? Um estudo realizado no sul do Brasil, com 1.448 idosos, a prevalência das quedas foi de 28%, sendo de aproximadamente 50% desses tiveram quedas recorrentes. E a maioria dessas quedas, como a gente já sabe, são quedas que acontecem dentro de casa. Já um estudo que analisou dados do Nordeste brasileiro, né, um número bem menor de idosos, mas a incidência das quedas foi de 53,6%, ou seja, bem superior aos idosos do Sul. E as quedas recorrentes, elas estiveram presentes em 27,8% dos idosos avaliados. Então, o que a gente pode ver é que a média global é de 30%, mas que existem algumas regiões onde esses idosos são mais caidores. Então, os fatores associados às quedas no estudo que avaliou os idosos do Nordeste foram o déficit de equilíbrio, doença osteomuscular autorrelatada e o gênero feminino. As quedas recorrentes, elas estavam associadas também ao déficit de equilíbrio e mobilidade geral. Já no Sul, os fatores que estavam associados além do gênero feminino foram idade mais avançada, baixa renda, baixa escolaridade, estar empregado, maior número de comorbidades e a própria capacidade funcional. Então, são aspectos que devem ser considerados quando a gente falar sobre o risco de cair. De uma forma geral, a queda ela pode levar a lesões de cortes, contusões, fraturas, hospitalização como consequência, desde consequências da própria fratura, como consequências sistêmicas, como pneumonias, TVPs, tromboembolismos pulmonares e etc. Esse indivíduo, ele, após quedas, pode ficar com déficit funcional importante e a dificuldade dessa família de cuidar desse idoso, né? Sem considerar outros aspectos, mas muitas vezes os membros da família trabalham e não podem cuidar quando esse idoso fica muito dependente, então aumenta também o risco de institucionalização, aumenta a chance dele ficar funcionalmente debilitado, perda da confiança em si próprio, na confiança em caminhar, da confiança em realizar atividades, ansiedade, sintomas depressivos, a próprio estabelecimento de depressão e risco de morte. Então, a queda é um evento sinalizador do início de um declínio de capacidade funcional ou início de uma nova alteração, de uma nova doença. Quanto maior a incidência dessas quedas, maior o déficit funcional, provavelmente. Então, quando a gente fala de fatores que estão relacionados às quedas, isso aqui eu tenho certeza que vocês já sabem, de cor e salteado, a gente fala de tanto fatores intrínsecos como fatores extrínsecos. Quando a gente fala de fatores intrínsecos, aqueles que estão ligados ao próprio envelhecimento, fatores internos do indivíduo, medicamentos que ele faz uso. Então, a gente sabe que dentre esses fatores intrínsecos, a gente pode citar vários, né? A gente pode citar alterações visuais e auditivas, por exemplo, que são alterações que podem acontecer com o envelhecimento. A gente pode citar queda da capacidade, da velocidade de reação a estímulos ou reflexos. A gente pode citar déficit de força muscular em geral. Nós podemos citar polifarmácia, uso de mais de 3 medicamentos, e a automedicação também ela é bem importante, uso de remédios de determinadas classes que afetam a capacidade de reação, como ansiolíticos, por exemplo. Então, são fatores que podem influenciar diretamente no risco de cair. E fatores extrínsecos, que são fatores relacionados ao ambiente propriamente dito. Então, esses vocês também já têm conhecimento, como o uso de tapetes no meio da sala que favorecem escorregões, móveis que atrapalham a passagem
locais pouco iluminados, calçado inadequado, entre outros aspectos. Como a gente falou dos intrínsecos, então, alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas, de uma forma geral, podem influenciar na homeostase e nessa sobrecarga funcional. Esses indivíduos, eles podem apresentar o que a gente chama de uma instabilidade postural, ou seja, ele vai dizer para você que ele não se sente seguro de caminhar na calçada, ele não se sente seguro de sair de casa, ele tem medo de cair, né? E isso a gente já mencionou alguns aspectos, mas faltaram outros. A gente falou de aspectos visuais, por exemplo, que influenciam nessa estabilidade postural, mas existem aspectos sensoriais e proprioceptivos de uma forma geral, existem aspectos vestibulares, né? E aí as alterações vestibulares tão frequentes no indivíduo idoso, certo? Existe a integração dessas informações a nível de sistema nervoso central e aspectos cognitivos influenciando nisso tudo, que vão ser importantes no planejamento e execução das atividades. As atividades, quando elas são planejadas de forma adequada, elas têm maior chance de serem executadas da melhor forma, sem um evento de queda, por exemplo. Aspectos musculoesqueléticos que nós já tratamos, né, como força, tempo de reação, a própria amplitude de movimento durante a marcha. Nós falamos de uma boa dorsiflexão em alguns momentos, de ter flexão de quadril e joelho, de ter estabilidade de pelve, de tronco, e fatores psicossociais. Então, o indivíduo ele pode ter, e o que é comum, por exemplo, seria ele ter medo de cair. Existem estratégias básicas, né, que podem ser prejudicadas com o envelhecimento, especialmente pelo déficit de força muscular e a diminuição no tempo de reação, que são as estratégias, tanto a estratégia de tornozelo, que é utilizada quando existem perturbações mínimas do equilíbrio, e as estratégias de quadril, quando essa perturbação é um pouco maior, e a estratégia do passo, quando essa perturbação de equilíbrio ela é maior, o indivíduo precisa dar um passo para se manter na posição bípede. Então, os distúrbios de equilíbrio, de uma forma geral, são fatores que devem ser considerados em programas preventivos de reabilitação. Então, o paciente ele vai dizer, como eu já mencionei, que ele não se sente seguro para sair, que ele tem medo de cair, e esses são aspectos que devem ser considerados na nossa avaliação. No entanto, é importante a gente lembrar que alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, tanto no sistema visual, vestibular, somatosensorial e musculoesquelético por si só, não são capazes de limitar a funcionalidade do idoso. Quando essas alterações são capazes de gerar limitação, elas já passaram de senescência, de alterações da senescência, certo? Nós falamos de aspectos físicos, mas também é importante a gente mencionar os aspectos psicossociais envolvidos, né, no processo de declínio funcional, de declínio de mobilidade e de eventos de quedas. A gente mencionou muitas vezes o medo de cair. Então, vocês estão vendo aí nesse esquema, né, o ciclo de evitação por medo. Esse é um ciclo que foi proposto baseado no medo da dor. Né? Então, esse ciclo ele foi proposto para as pessoas que têm dor. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma história de injúria, bem no centro desse esquema, né? E uma experiência de dor. Então, vão existir as pessoas do lado direito, que elas não vão ter medo. Elas vão enfrentar essa experiência dolorosa, que é uma experiência negativa, e elas vão provavelmente ter mais chance de se recuperar. E do lado esquerdo, depois da experiência de dor, a gente vê as pessoas que vão catastrofizar essa dor, vão amplificar essa informação, elas vão ter uma interpretação negativa desse evento. E aí elas vão alimentar o medo de sentir essa dor. Então, tudo que fizer referência àquele momento onde ela sentiu a dor, ela vai evitar. Ela vai começar a ser hipervigilante. Então, ela vai estar muito atenta a todos os aspectos. E isso vai
muitas vezes dá uma interpretação errônea das atividades, como se elas fossem ameaçadoras mesmo sem ser. Isso vai gerar uma série de alterações psicoemocionais no indivíduo e pode também contribuir para sintomas depressivos, vai alimentar o comportamento de incapacidade desse indivíduo, e se ele vai ser mais incapaz, vai ter menos mobilidade, ele vai também ter mais chance de ter experiências dolorosas, né? Então, nesse processo também vai ter alterações de estruturas físicas, porque se eu fico mais tempo parado, a gente já mencionou, vou ter alterações musculares, articulares, né? Neurais, que vão estar envolvidas aí, vão favorecer uma maior experiência dolorosa. Se a gente for transpor esse ciclo de medo para aspectos relacionados às quedas, a gente vai ter o indivíduo idoso com histórico de quedas e o indivíduo idoso sem histórico de quedas. Todos dois, tanto o indivíduo que tem histórico de quedas, quanto o indivíduo que não tem histórico de quedas, ele pode não ter medo de cair, e isso pode favorecer que ele se mantenha funcional e ativo no seu dia a dia. O idoso que tem histórico de quedas, ele vai ter uma grande chance de interpretar essa experiência como negativa, de ter uma diminuição na confiança para realizar suas atividades e apresentar medo de cair. O idoso que não tem histórico de quedas, a literatura já mostra para a gente que mesmo assim ele pode ter medo de cair. Isso baseado em história de outras pessoas ou crenças que são estabelecidas ao longo da vida desse indivíduo. Esse medo de cair vai favorecer, semelhante ao ciclo anterior, um processo de catastrofização, ou seja, interpretar essa experiência ou esse medo como algo ainda maior. Isso vai favorecer um comportamento de evitação de atividades, de situações, de exposição, que vai proporcionar um isolamento social desse indivíduo, ele vai ter menos mobilidade e vai favorecer o declínio funcional. Esse declínio funcional, como a gente mencionou, vai gerar repercussões psíquicas e físicas no indivíduo, então ele pode evoluir com sinais depressivos, com ansiedade, e também vai gerar uma redução da força e da estabilidade postural, e pode transformar esse idoso em um idoso com histórico de quedas, ou seja, favorecer novas quedas. Mas esse idoso também pode ter medo de cair, enfrentar esse medo de cair, enfrentar esse aspecto negativo, continuar ativo e funcional. Então, a gente pode perceber que o medo de cair é tido como um preditor de quedas e de declínio funcional no indivíduo idoso. Então, ele é um aspecto importante a ser avaliado no indivíduo idoso, porque também ele pode predizer uma estratégia que vai ser implementada no nosso tratamento fisioterapêutico. Então, aspectos como medo de cair, a alta eficácia em evitar quedas, a confiança para realizar as atividades, o comportamento de evitação por medo de cair, todos são aspectos psicossociais envolvidos nos preditores de declínio funcional e de quedas e que podem ser avaliados na nossa avaliação do nosso paciente. Então, para isso, a gente tem diversas estratégias, desde instrumentos, escalas, questionários que vocês já tiveram aula para tratar sobre cada um dessas escalas, até testes funcionais, né? O SPPB, o teste de velocidade da caminhada usual, que ele pode estar incluso no SPPB, né? Que tem 3 testes inclusos no SPPB, né? Ou ele pode ser feito de forma independente. O teste do alcance funcional, que vai gerar um teste de mobilidade e equilíbrio, a escala de alta eficácia para evitar quedas, a escala de confiança em realizar as atividades, a escala de equilíbrio de Berg e o teste, o TUG, né, ou Time Up Goal Test,
que também vai avaliar aspectos de mobilidade e risco de quedas. Todos esses testes eu não vou me deter, porque vocês já têm conhecimento sobre eles. E sobre estratégias de prevenção e equilíbrio funcional em quedas, então a gente tem um artigo no SIGA, onde a gente trata dos principais aspectos relacionados à prevenção do declínio funcional e as quedas, como que nós podemos atuar, né, em cada uma das fases, né? Então, nos idosos a gente deve propor, junto com a equipe médica, né, que é quem gerencia os medicamentos, um controle desses medicamentos, então que o idoso ele tome o medicamento exatamente como prescrito pelo seu médico, nos horários definidos, né? E a gente pode também propor esses horários de acordo com o aval do médico. Correção de fatores de risco ambientais, então sugestões de pequenas alterações no ambiente, né, do domicílio do paciente que favoreça, né, a evitação dessas quedas. Correções visuais, então alguns testes mínimos que nós podemos fazer e encaminhar esse idoso ao oftalmologista para que seja avaliado, né, a visão e a audição também desse idoso. A utilização de exercício físico como estratégia primordial de fortalecimento, flexibilidade no tratamento fisioterapêutico, treinos de equilíbrio, coordenação e marcha, e acompanhamento, né, para que o cálcio e a vitamina D estejam de forma adequada, mas isso não quer dizer que necessariamente os idosos precisam repor o cálcio e a vitamina D. Na verdade, ele precisa ser acompanhado para verificar se há necessidade de reposição. Então, as intervenções, elas devem ser multifatoriais, então devem ser feitas em diversas, né, várias iniciativas, certo? Então, desde analisar os fatores de risco através do processo de avaliação do paciente e a individualidade dele, que nós já mencionamos, idade, sexo e características específicas como obesidade, que são fatores de risco e que podem ser encaminhados para pessoas, para profissionais específicos para terem auxílio. Estratégias de tratamento ativas, estratégias de educação e autogerenciamento. Então, o idoso ele deve ser capaz de se autogerenciar. Claro, eu estou falando aqui de idosos que são cognitivamente aptos a isso. Então, a gente deve não ter uma tomada de decisão única, mas ela deve ser compartilhada, e tudo isso compartilhado deve ser a decisão ela deve ser compartilhada com o idoso, e as informações para que ele tome essa decisão, elas devem partir do profissional. Então, ele não pode tomar uma decisão se ele for leigo no assunto. A gente precisa informar esse idoso sobre o que ele tem, o que nós vimos na avaliação, para que ele, junto conosco, nós possamos tomar a melhor decisão. As intervenções elas devem ser multimodais, então as comprovações científicas estão mostrando que esse idoso ele deve ser submetido a intervenções ativas, mas que favoreçam ganho de força, de mobilidade, ganho aeróbio, de equilíbrio, coordenação, ou seja, não estritamente de força, não estritamente aeróbio, mas uma mistura de todas essas estratégias. E que, levando em consideração que já tratamos sobre um atendimento centrado no paciente, os idosos de instituições de longa permanência, idosos da comunidade, eles devem ser avaliados individualmente, e as estratégias elas devem ter modificações. Os comprometimentos psicoemocionais de idosos de instituições de longa permanência, institucionalizados, elas na maioria das vezes são bem pronunciados e devem ser levados em consideração. O ambiente, né, o fato deles muitas vezes não participarem das atividades domésticas da instituição e assim por diante. Tudo isso deve ser considerado na nossa proposta de tratamento. Aqui a gente pode ver um quadro onde tem um resumo das principais recomendações
para as intervenções de prevenção de quedas em idosos, né? Então, que os programas de exercícios, eles devem ser desafiadores do ponto de vista de equilíbrio desses idosos, né? Então, os exercícios, eles devem envolver redução da base de suporte corporal aos poucos, né? De forma progressiva, a movimentação do centro de gravidade, controle de posição do tronco na posição de pé, e se manter de pé sem usar os braços como suporte, né? Então, propõe uma progressão, ou seja, exercícios eles têm que ser desafiadores, eles não podem obedecer um comando de comodidade desse paciente, né? Devem ser feitas pelo menos 3 horas de exercícios semanais, e a participação do indivíduo idoso no exercício, ou seja, o exercício ele tem que ser ativo e ele tem que realmente ser realizado, né? Porque senão os benefícios eles são perdidos. Então eu costumo dizer que o exercício ele tem inúmeras qualidades, mas ele tem um defeito. Quando a gente deixa de realizar, os benefícios eles deixam de existir, então eles devem ser realizados continuamente, né? Os exercícios de prevenção de quedas, eles devem ser alvo para a comunidade em geral, para os idosos comunitários em geral. As estratégias de exercícios em grupos e exercícios domiciliares são perfeitas para a prevenção de quedas, né? Os exercícios de caminhada, eles devem ser feitos de forma cautelosa para pessoas com muito risco de quedas, né? Então, eles são indicados sim, mas tem que ter uma certa cautela para pessoas que tenham um maior risco de quedas. Os exercícios de fortalecimento devem ser incluídos, né? Os cuidadores, de uma forma geral, devem fazer exercícios, certo? E os exercícios, eles são intervenções simples para a prevenção de quedas, que se mostraram efetivos para idosos comunitários, como a gente falou anteriormente, para idosos com doenças de Parkinson e com prejuízo cognitivo. Existem alguns grupos de idosos que essas evidências ainda não são tão marcantes, mas que existem alguns estudos em andamento. Então, gente, o que a gente pode ver aqui de uma forma geral, algumas recomendações para a nossa intervenção fisioterapêutica. Baseado nisso, agora a gente vai ter um momento, né, para que vocês possam treinar, refletir sobre o que nós conversamos aqui e possam treinar um pouco em casa. Então, nós temos um caso clínico, que é um paciente, um homem de 70 anos de idade, aposentado, que nunca praticou exercício físico, mora com a esposa, mas raramente vê os filhos. Então, entendam que é a descrição da história de uma pessoa com aspectos físicos e psicossociais envolvidos. Chegou ao serviço de fisioterapia relatando instabilidade de marcha, insegurança para sair de casa. Evita sair para andar mais de 100 metros, pois acredita que pode cair e se machucar sério, ou seja, ele acredita não só que ele pode cair, já está prevendo um evento negativo associado a uma atividade que é sair de casa, mas ele pode se machucar sério, ou seja, ele já catastrofizou esse momento. Não vai mais aos encontros com amigos, sente-se triste e acredita que não conseguirá mais ser funcional como antes. Não tem histórico de quedas, que seria um fator de risco para cair novamente. Faz uso de medicação antihipertensiva para diabetes e ansiolítico. Já fez fisioterapia, mas nunca termina os atendimentos. Isso é um ponto importante, porque a gente acabou de ver que uma das principais estratégias para execução, para melhora dos aspectos relacionados a declínio funcional, é o exercício físico e a realização destes em casa. Então, ele não deu continuidade aos atendimentos anteriores. Como que nós vamos fazer para ele dar continuidade ao atendimento de vocês agora? E a velocidade de marcha é de 0,7 metros por segundo, tem uma baixa autoeficácia, ou seja, ele se sente pouco capaz de lidar com a situação em que ele se encontra no momento.
A gente já mencionou que ele está catastrofizando a situação em que ele se encontra. A marcha tem a fase de apoio aumentada e um déficit de amplitude de movimento do quadril direito. Então, eu peço para vocês elaborarem um plano terapêutico para o paciente idoso para a prevenção do declínio funcional, que deve conter 3 exercícios e técnicas. Como assim? Então, vocês vão fazer da seguinte forma, um quadro como esse que eu exemplifiquei aqui, aspectos físicos funcionais, atividade de participação, fator pessoal e ambiental, baseado na CIF que vocês encontraram no quadro clínico do paciente anterior, o objetivo que vocês estão propondo e a intervenção que vocês vão propor para chegar nesse objetivo. Então, eu quero 3 exemplos aqui de vocês, né, que vocês vão postar como atividade no SIGA. Combinado? Eu espero que tenha sido um momento esclarecedor. Na verdade, a aula ela é uma facilitadora para que vocês compreendam os aspectos que estão mais descritos nos artigos e nos livros que nós temos como referência, né? No nosso programa nós temos outras referências de livros que tem na biblioteca da universidade e qualquer dúvida nós estaremos sempre em contato. Obrigada, pessoal!